Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou Andrelisa Santos de Jesus, geógrafa com mestrado em Geografia, doutorado em Engenharia Civil no ramo de Geotecnia, na área de Geotecnia. Trabalho com solos nessa perspectiva multidisciplinar, entre a pedologia e a geotecnia e outras áreas do conhecimento, dentre elas a geologia, que foi a minha área inicial de trabalho, desde a graduação, onde eu tive orientadores ligados à geologia, geólogos, com quem desenvolvi meus primeiros trabalhos na área científica. Então, antes de iniciar a nossa conversa aqui hoje, nesse formato extremamente diferente do que eu estou acostumada, talvez os jovens, mais jovens que eu, que estejam assistindo aí, estejam mais acostumados com esse formato, mas nesse momento de pandemia, todos nós vamos nos adaptando a esses novos formatos para nos mantermos em contato, e nesse caso em específico, né, numa colaboração de construção de conhecimento e de produção científica também. Quero agradecer a todas as meninas da ABM Gel, sobretudo a Elise e a Simone, que me fizeram um convite e foram muito acolhedoras para que eu estivesse aqui hoje conversando um pouco com todos vocês. Quero agradecer também o Fábio Machado, da SBGEL, né? E vou quebrar um pouco os protocolos, já que esse formato é tão diferente. Vocês devem estar ouvindo talvez um pouco de ruído de uma obra que tem ao lado da minha casa, né? Trabalhar na quarentena não é muito fácil, mas espero que não esteja interferindo aí na qualidade do nosso diálogo. Então, é um prazer hoje poder falar um pouco sobre solos, sobretudo um dia depois do Dia Mundial da Terra, e comemoramos também muito recentemente o Dia Nacional de Conservação dos Solos. Então, é sempre uma oportunidade muito boa podermos falar sobre solos, seja lá qual for a perspectiva, né? Como eu disse que ia quebrar os protocolos, eu vou fazer alguns outros agradecimentos aqui no início. Em geral, esses agradecimentos são feitos ao final, né? E eu vou fazer aqui no início. Então, já agradeci o pessoal do SBGEL, as meninas da ABMGEL. E quero agradecer muito os geólogos que influenciaram a minha trajetória, a minha carreira. Sobretudo o geólogo Homero Lacerda, que foi meu primeiro orientador. Ele me deu o meu primeiro livro de solos, o livro Formação e Conservação de Solos do LEPS, que eu carrego comigo até hoje, e influenciou bastante a minha carreira nessa área. E a professora Luciana Maria Lopes, uma geóloga incrível, com quem eu tive a honra de conviver e de ter como minha orientadora de mestrado, que me contagiou muito com o amor intenso que ela tinha pelos solos. E nessa minha carreira científica, agradeço também ao engenheiro José Camapun de Carvalho, que foi meu orientador de doutorado e me ensinou a enxergar o solo sobre outras perspectivas, para além das geográficas, das pedológicas, né? Também essa perspectiva geotécnica multidisciplinar. E é sobre essa ótica, sobre essa linha de uma análise mais integrada e mais multidisciplinar, é que a gente vai fazer essa abordagem hoje sobre o processo de intemperismo e pedogênese no contexto geológico e climático do Brasil. Bom, a nossa conversa ela vai passar primeiro por alguns conceitos. Ela vai passar primeiro por alguns conceitos, depois por processos, né? Quais são os processos que a gente vai abordar aqui, que são intemperismo e pedogênese, nós vamos detalhar um pouco isso. Os produtos, né, desses processos. Abordaremos alguns aspectos climáticos, geológicos e geomorfológicos do Brasil, bem como as principais classes de solo do Brasil associada aí a esses aspectos climáticos, geológicos e também geomorfológicos. Eu inicio a nossa conversa colocando essa imagem aleatória de uma praia e questiono vocês se o que a gente está vendo aí, esse produto, ele é um sedimento ou ele é um solo? Ele é produto do intemperismo ou ele é produto da pedogênese? Então, é uma reflexão interessante a ser feita, porque quando a gente separa esses processos, nós os separamos para conseguirmos dar conta
da magnitude dos processos e fenômenos naturais, né? Então, esse é um recurso didático que auxilia nós que trabalhamos com ciência a estudar cada um desses fenômenos. Na prática, eles estão muito próximos, às vezes é até difícil diferir aonde começa um e aonde termina o outro. Então, eu trago uma outra imagem aqui, de uma região litorânea, no Maranhão. Num primeiro olhar, quando a gente olha apenas a paisagem, a gente vê um material recobrindo a superfície, claro, de aspecto arenoso. Ao abrir um perfil de solo, essa seção no terreno, a gente consegue enxergar camadas horizontais, com cores e até alguns aspectos morfológicos bem distintos entre si nessa seção vertical que vai da superfície até a base, aqui onde está o telinho. Então a gente consegue ver que existe algum arranjo aí. Eu posso dizer que nesse caso aqui, para muito além do intemperismo, a pedogênese já começou a atuar. Vamos falar mais de pedogênese mais à frente. Eu vejo a ação de materiais que são deslocados do topo para baixo. Então, eu vejo que aqui está escura, tem uma outra faixa clara, em seguida uma outra faixa mais escura, alguns halos escurecidos. Então, eu vejo que tem processos ocorrendo. Certamente eu posso dizer que, para além do processo pedogenético, também está atuando nesse caso. Um perfil de solo de espodossolo. Houve, na verdade, algumas distorções na ocasião em que esse perfil foi analisado. Vamos tratar como os processos genéticos aqui evoluídos. Pausa. Por algum motivo, você fez algum... Desculpem, tive um pequeno problema técnico. Conforme esses problemas forem acontecendo, a gente vai resolvendo. Eu peço a paciência de vocês, porque é a primeira vez que eu estou operando essa ferramenta, mas juntos a gente vai... Isso aqui vai funcionar, né? Até o final a gente vai conseguir ter um bom diálogo. Então, como eu estava dizendo antes, essas camadas, elas apresentam características que são bem distintas. Aqui, na ocasião, né, um perfil classificado como espodossolo, algumas discordâncias entre os que estão ali no perfil, mas vamos adotar aqui essa classificação de espodossolo. Aqui, a areia que forma essas dunas, uma areia eólica, né, vindo do delta do Parnaíba, se acumulando aqui nesse local, seja que eu tenho aí processos geológicos, seja o processo que causou e que gerou o acúmulo desses materiais em algum momento em outro local, seja pelo processo de erosão, também um processo geológico, né? Nesse caso uma erosão eólica, que transportou esse material. Então, a pedogênese ela pode atuar sobre sedimentos consolidados ou inconsolidados. Eu trago uma outra imagem, Aruanã, Goiás, né? Vocês sabem que eu estou falando aqui do estado de Goiás. Essas planícies aqui do Araguaia são muito famosas na região, no Brasil, também no mundo. As pessoas têm o hábito de acampar sobre esses sedimentos. Então, são sedimentos, são solo que está acontecendo em intemperismo, é pedogênese. Então, do mesmo modo como discutimos anteriormente, a imagem referente à duna e à formação do espodossolo, nesse caso,
temos os sedimentos que estão relacionados aos meandros da Araguaia, a ação geológico-geomorfológica do rio Araguaia, produzindo esses sedimentos e gerando esse acúmulo. Certamente os processos de pedogênese eles podem atuar sobre esses materiais inconsolidados e dar origem a tipos de solos muito específicos que vamos discutir aqui hoje. A mesma coisa vale para esse material, essa areia aqui, próximo a uma cachoeira em Pirinópolis, né? Em ambos os casos, temos sedimentos inconsolidados, cada um associado a um tipo de ação diferente. Nesse caso específico aqui, a ação erosiva sobre quartzitos e micaxistos, no caso da cachoeira. Mas esses materiais, eles podem estar suscetíveis às ações dos processos de pedogênese. Um outro exemplo é o córrego das na cidade de Anápolis, Goiás, uma formação meandrante, como vocês podem observar na imagem, né? Uma parte onde ocorre a erosão e aqui onde ocorre o depósito dos materiais que foram medidos na margem. Se a gente olhar para esse material, num olhar geológico, né, eu vou ter aí o quê? Um aluvião, né? São sedimentos inconsolidados, sedimentos aluvionares, por trabalho fluvial. Né? Um pouco mais de detalhe em cima desse material, a gente começa a observar que existem camadas nesse talude e com um pouco mais de a gente observa essa sequência de camadas com colorações diferentes, morfologias distintas. Então, aqui a gente tem uma seção desse terreno, essa seção vertical que nós denominamos de solo, é uma unidade de trabalho em campo para quem trabalha com pedologia, e a gente vê essa organização. Então, muito possivelmente aqui, a pedogênese atuando sobre esses materiais, formando neossolos flúvicos. Então, esse início da nossa conversa, ele foi mais para a gente refletir um pouco e colocar em perspectiva cada um desses processos que nós vamos trabalhar aqui. Seja ele o intemperismo, seja ele a pedogênese, que são processos que podem e atuam, né, conjuntamente na formação tanto de rocha alterada como de solo. E o conceito de solo também vai ser abordado um pouco mais para frente. Então, o que é esse intemperismo, né? Esse é o conjunto de modificações de ordem física, né, agregação, e de ordem química, que é a decomposição das rochas. Essa desagregação física ou química, essa alteração física ou química das rochas, ela pode ser feita também com a ação biológica. Então, tem autores que vão trabalhar aí com intemperismo físico-biológico, químico-biológico, físico-químico-biológico. Para uma análise integrada, o que importa é que, de fato, na natureza, os agentes físicos, químicos e biológicos tendem a atuar em conjunto na alteração dessa rocha sã. E o produto desse processo, que é o intemperismo, são esses materiais friáveis, sujeitos a essas forças que atuam na superfície da Terra, sujeitos aos processos geológicos exógenos, né? Tais como a erosão, o transporte e a sedimentação. E o que é a pedogênese? A pedogênese é o resultado também da interação de muitos outros processos, só que aqui focando em processos morfológicos, processos zoológicos, e vou acrescentar, não está escrito aqui, processos biológicos. Dentro da pedogênese, os processos biológicos são muito importantes. Recebem, inclusive, um nome que é bioturbação, né, que é um tanto de raízes, micro-organismos, macro-organismos, que vão atuar revolvendo esses materiais, produzindo ácidos orgânicos, e tudo isso potencializando a alteração e a formação dos materiais pedológicos. Então, esses processos conjuntos, interativos, eles representam uma variabilidade temporal e espacial muito significativa, sendo dessa forma importante abordar os solos como sistema dinâmico. Então, o processo de formação de solos, ele não é estanque, ele é dinâmico. Poderíamos até dizer que o solo ele tem uma quarta dimensão, que é a dimensão temporal de formação.
podemos subdividir esses processos da pedogênese em 4 principais subprocessos. A adição e a remoção, aqui se referindo à adição e remoção de materiais de fora do perfil. Então, eu vou adicionar material que vem de fora, seja um material de origem coluvionar, seja cinzas vulcânicas, etc. Então, eles podem ser adicionados no horizonte ou no perfil do solo. Ou, do mesmo modo, podem ser removidos por erosão, por movimento de massa. A translocação e a transformação, elas ocorrem no interior do perfil. Então, dentro do perfil, lá naquelas camadas organizadas, os materiais se deslocam de uma camada para outra. Então, eu posso ter essas trocas, que está associada ao processo de eluviação dos materiais. E também temos a transformação, essa transformação que ocorre também no intemperismo, principalmente no campo mineralógico, onde você tem uma alteração de um mineral que se transforma em outro mineral, ela também ocorre dentro do perfil de solo ao longo do tempo, né? Numa escala do tempo geológico. Então, essa alteração mineralógica, ela continua se processando, ou seja, o intemperismo está ali, lado a lado, com os processos pedogenéticos. Mas o que é esse solo que nós estamos falando até aqui? O solo ele pode ter conceitos e abordagens distintas a depender de cada área. Então, se eu estou falando com biólogo, com engenheiro de minas, com geólogo, com engenheiro geotécnico ou com pedólogo, essas definições elas podem ganhar de acordo com as intenções de cada uma dessas áreas. Então, muitas vezes, para o engenheiro de minas, por exemplo, o solo ele pode ser um obstáculo, né? Que está ali entre a rocha que vai ser explorada. Ou, comumente, nos livros de geologia geral, né, o solo aparece como mais um processo do ciclo das rochas. Aqui, o conceito do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, do CIBICS. Esse Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, ele já é adotado desde 1999. Então, o que os pedólogos faziam até 99? Tinha uma classificação inspirada em classificações internacionais. Depois de muitos estudos, né, da Embrapa, muito esforço da Embrapa e pesquisadores também do IBGE, vinculados a essa parte de solos, surgiu, então, o primeiro, em 1999, né, a primeira edição do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Depois de 21 anos, já está na sua 5ª edição, que saiu em 2018. E lá consta essa definição de que o solo que classificamos é uma coleção de corpos naturais. Então, ele não é um indivíduo isolado na paisagem, né? Constituído tanto por partes sólidas, líquidas e gasosas, tem essa característica tridimensional dinâmica. Então, o perfil ele é só uma seção de trabalho, mas o solo ele é tridimensional. E, como eu disse, podemos até mencionar o solo como quadridimensional, porque sempre ele vai estar num contexto de escala do tempo geológico. Dinâmico, formado por materiais minerais e orgânicos, e que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do planeta. Contém matéria viva e pode ser vegetado na natureza. Vejam bem que essa parte de contém matéria viva, ela merece um destaque aqui quando a gente está falando dessa definição. Porque para ser solo, tem que conter a vida. Tem que ter micro-organismos, raízes. O mais alto grau de degradação do solo é quando a gente extingue absolutamente todo tipo de vida naquele solo. Um solo degradado nessa proporção, ele impõe desafios de recuperação de áreas degradadas muito grandes. Então, podem ser vegetados na natureza onde ocorre e, eventualmente, podem ser modificados por interferências antrópicas. Já existe uma linha, tanto no Brasil como internacional, que trabalha com essa parte de solos antrópicos, a influência humana, né? Até no surgimento de perfis, não só de uma camada antrópica, não só um horizonte antrópico, mas o perfil inteiro sendo determinado por influência antrópica, seja vestígios militares, industriais, na sociedade urbana, né? Vestígios urbanos também muito comuns. E temos sociedades, né? A área de
de arqueologia tem trabalhado muito com isso, que tem deixado registros muito interessantes de solos alterados, como a ambiente dos sambaquis, as terras pretas de índio, na Amazônia. Então, aqui, a gente fala um pouco dessa perspectiva do solo, essa definição de solo para a pedologia, né, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Mas a gente tem outras formas de fazer essa classificação. Eu vou abordar um pouquinho aqui essa definição do ponto também geotécnico, né? Então, o Ortigão, um geotécnico conhecido na área de engenharia técnica, para ele, a definição de solo depende muito de quem está utilizando ele. Então, a pedologia, enquanto se baseia na gênese, na química, na textura, na física desse solo, na morfologia desse solo, a engenharia geotécnica vai se basear no comportamento mecânico, onde cada horizonte pode representar um tipo específico de solo. Então, nós temos aqui representado um perfil típico de solo. Cada camada dessa tem uma característica morfológica. E o conjunto dessas características, o conjunto dessas camadas vai definir esse indivíduo solo. Enquanto que na engenharia geotécnica, a figura da esquerda, cada uma das camadas é um solo específico. Um solo residual jovem, um solo residual maduro, um saprólito, uma alteração mais branda da rocha, uma rocha sã, porque esses materiais vão se comportar mecanicamente de modo distinto. Mas vejam que existe uma diferença entre essas camadas. Normalmente as camadas saprolíticas estão associadas ao que, em pedologia, nós chamamos de horizonte C. O solo, ele é um produto de síntese, né? Clima, relevo, geologia, vegetação, até mesmo os tipos de apropriação que são feitos, e aí numa abordagem um pouco mais geográfica, seja essa apropriação para fins agropecuários, fins industriais, militares, esse conjunto de elementos, né, o solo vai estar sempre como um produto de síntese. Não dá para a gente abordar o solo isolado da paisagem, né? Assim como a gente também trabalha no intemperismo. Os fatores que controlam o intemperismo são os mesmos fatores que controlam a pedogênese. Seja o clima, a partir de precipitação, temperatura, umidade. E aqui, cada variação desses elementos climáticos, né, na precipitação, a intensidade das chuvas, a recorrência dessas chuvas, né, a variação dessas temperaturas, as térmicas. Aqui, a rocha, como os livros de pedologia trazem muito, né, material de origem, rocha-fonte, eu costumo trabalhar muito com os meus alunos, considerando isso daqui como aspectos geológicos gerais. Porque desde uma geologia estrutural, um sistema de fraturamento que facilita uma percolação maior de fluidos, né, de ácidos orgânicos, tudo isso tende a influenciar também na formação do solo e não só litologia. Então, aqui, todos os aspectos geológicos, né, seja relacionados à geologia estrutural, sejam esses ligados diretamente ao tipo de rocha, a litologia. Um outro aspecto que controla o intemperismo e a pedogênese é a topografia. Os livros de pedologia em geral usam essa terminologia, que eu também gosto de alterar ela em sala de aula, e eu trabalho aqui muito na perspectiva do relevo como um todo. A topografia é um aspecto do relevo. Dentro do relevo podemos abordar tantos outros elementos, como o desenho da rede hidrográfica, a morfologia do terreno, né, e não só suas cotas altimétricas. Tudo isso vai influenciar, em conjunto com os aspectos climáticos, os aspectos geológicos, a formação do solo e os processos de intemperismo. E, obviamente, todos os aspectos relacionados à biosfera, como a gente já mencionou, não só esses que estão relacionados à geração de ácidos orgânicos, mas toda a parte de bioturbação nesses ambientes, com raízes, cultos formados por organismos que vivem dentro do solo, como térmitas, né, formigas, etc. E aí o tempo, né, para que você tenha um material intemperizado ou na formação, né, para que você comece a formar um solo, esse tempo ele vai variando aí de 20 a 50 metros por milhão de anos,
Isso de modo muito geral, porque vai variar dependendo de cada ponto do planeta, as condições de clima, geologia combinadas. Dentre os tipos de intemperismo, agora, que a gente vai destacar aqui, eu estou usando um clássico aqui das disciplinas, dos livros de geologia geral, que é o Decifrando a Terra, didático. Então, nós vamos mencionar alguns tipos desses intemperismos, né? Então, os processos, eles vão atuar modificando as propriedades físicas e minerais dessas rochas, seja na sua forma, na sua resistência, na sua textura, e também suas características químicas. Então, a gente vai poder ter tanto esse intemperismo físico, como químico, como físico-biológico, como químico-biológico. O intemperismo químico, ele assume um papel muito importante em ambientes, né, de clima tropical. Porque em ambiente de clima tropical, eu vou ter elementos importantes para as reações químicas, que é o líquido, a água e a temperatura, né? Então, esses ambientes vão favorecer que a gente tenha um intemperismo químico mais assim. Então, num ambiente superficial, a gente tem baixa pressão, temperaturas mais baixas e um ambiente muito rico em oxigênio e água. Esse ambiente, ele se coloca como um ambiente diferente, instável, para aquela rocha que estava quietinha lá no interior da crosta. Então, essa rocha, esses minerais, para se adaptar a esse novo ambiente, então, na verdade, é tudo um fluxo de energia, para equilíbrio de energia, alguns questão do equilíbrio sistêmico, energias, né? Para vários aspectos dos recursos naturais, então na geologia isso também ocorre. Então, esses minerais, essa rocha, ela vai tentar se adaptar a esse novo ambiente. Esses minerais que estavam instáveis, eles vão ter que ficar estáveis. Como? Se transformando, né? Através dessa transformação mineral, dessa alta mineralógica. Logo, uma reação clássica do intemperismo químico, né, ela vai envolver as condições do meio, né, então o tipo de chuva, a temperatura, o pH da água, se o relevo é plano, ondulado, o tipo de fluxo, se é rápido, se é lento, né, se essa água percola com facilidade. Então, são todas essas condições do meio relacionadas aos fatores condicionantes discutidos anteriormente. Mas esse mineral que eu tinha, que está em condições instáveis e quer ficar estável ao novo ambiente. Então, nessa solução com essa solução aqui, eu vou ter um mineral 2, uma solução de percolação. Então, essa seria a reação clássica no processo de intemperismo. O mineral, aqui, a gente tem uma escala, né, desses minerais com diferente grau de solubilidade. Sabemos que o quartzo é um dos mais resistentes, então, em contato com soluções, eles vão possuir diferentes graus de solubilidade. Isso está muito relacionado aqui à série de Goldish e também à série de Bowen. Então, se vocês observarem, os minerais que são os primeiros a se cristalizar no processo de formação da rocha são os mais rapidamente intemperizados. Os minerais, os últimos minerais a se cristalizarem no processo de formação da rocha vão ser os menos intemperizados, os que vão sofrer menos com a velocidade desse intemperismo. Então, a gente observa que a halita, calcita, olivina, como muito suscetíveis à ação do intemperismo, sofrem intemperismo com muita facilidade. Pois a gente vai andando aqui, olha, nessa escala, e vai percebendo a biotita, ortoclase, muscovita, aqui numa velocidade de intemperismo um pouco mais intermediária, e no topo a gente tem o quartzo, bastante resistente a essa velocidade de intemperismo, sobretudo intemperismo químico. Ele até fisicamente, né, vai mudando o tamanho dessas partículas. Em geral, encontramos o quartzo principalmente na fração areia, mas ele com essa dificuldade de alteração química. No topo, nós temos os óxidos de ferro, hematita, e o hidróxido de alumínio, gibsita. Quem estiver acompanhando aí pode acrescentar aqui o hidróxido de ferro, a goetita. Eles são os mais estáveis.
Por que que eles estão no topo dessa maior estabilidade, com uma velocidade de intemperismo muito menor? Porque esses óxidos de ferro e óxido de ferro de alumínio, eles já são resultado de mais alto grau de intemperismo. Aqui, hematita, goetita, podem ser consideradas como argilas oxídicas. E dentro aqui dos argilominerais, a gente vai tendo graus diferentes de alteração. Os argilominerais expansivos, 2:1. Os argilos minerais com baixa expansibilidade, né? Que são os 1:1, conforme a gente vai demonstrar adiante. Então, como eu disse para vocês, para não nos alongarmos, nossa conversa hoje deve durar mais de 1 hora. A gente vai focar aqui na hidrólise, que é o principal tipo de intemperismo químico, sobretudo em regiões tropicais, e que tende a ocorrer em ambientes com um pH entre 5 e 9. Então, para falar da hidrólise, né, é importante a gente saber que ela vai afetar os minerais silicatos, né, num ambiente onde eu tenho uma água ionizada, né, com hidrogênio, hidroxilas, né. Esse hidrogênio, essa hidroxila, ela pode entrar na estrutura desse mineral silicato e deslocar cátions, como potássio, sódio, cálcio, magnésio. Então, esses elementos, esses cátions, eles são eliminados, eles expulsos dessa estrutura, e dentro dessa ação, eu posso isolar sílica e eu posso isolar alumínio e tirá-los. Então, aqui, o mais alto grau de hidrólise que a gente pode ter é o da halitização. Tudo é expulso da estrutura, só fica o alumínio, a gibsita. Então, o topo dos perfis de solo, por exemplo, onde encontramos um dos solos mais antigos do mundo, com certeza vai ser sempre muito rico em gibsita, por serem ambientes muito lixiviados, né, submetidos a essas condições que estávamos usando. Então, numa hidrólise total, 100% da sílica e das bases são eliminadas. O alumínio permanece imóvel nesse processo que a gente chama de halitização. Também temos a hidrólise parcial. 2 tipos de hidrólise parcial. O primeiro deles, a monocialitização, onde 100% das bases são eliminadas, o alumínio danado continua imóvel aqui e uma parte da sílica é eliminada. Então, aqui na monocialitização, a gente tem a formação de minerais 1:1, não expansivos, a caolina, tipo de argilo mineral muito comum na base dos perfis de solo, mas também a gente pode encontrar em solos mais pesados, como latossolos, né, que podem ser tanto mais basíticos como mais cauliníticos, a depender do ambiente. Então, na abicialitização, observem que nem todas as bases são eliminadas e eu elimino um pouco mais de sílica. Então, nesse processo se formam os minerais 2:1, bicialitização, como a esmectita, montimorilonita, vermiculita e outros minerais que têm essa característica de se expandir na presença da água por causa da sua estrutura. Então, já que a gente falou que íamos abordar a hidrólise como principal processo de intemperismo químico em ambientes tropicais, vale a pena a gente observar essas regiões climáticas do mundo. Então, aqui um mapa da FAO, onde a gente observa, onde eu estou aqui marcando com o cursor, esse azul, esse tom de azul acinzentado aqui, né, na América do Sul, pegando boa parte do Brasil, na porção central da África, aqui no Pacífico, né, algumas ilhas do Pacífico. Então, a gente observa que predomina clima subtropical e tropical úmido. Ao fazer uma comparação desse mapa, aí a gente tem as áreas temperadas também, né? Aqui na América do Norte, Estados Unidos, porção norte da Europa, né? São as áreas temperadas. Ao comparar esse mapa com o mapa de processos de alteração intempérica, a gente observa algumas coincidências. Então, a área que nós marcamos aqui como área subtropical
tropical úmida. Na América do Sul, África, quando a gente compara ela com o mapa zonas de intemperização, a gente vê que as zonas de halitização e monocialitização, que são responsáveis pelo processo de intemperismo mais acentuado, correspondem exatamente a essas áreas que estão ligadas aqui a uma faixa equatorial e abaixo dessa faixa equatorial. As áreas temperadas vai predominar, aqui onde eu estou marcando o cursor, né? América do Norte, Europa, um pedaço da Austrália, vão predominar áreas de bicialitização. Então, o intemperismo, a hidrólise não é tão profunda. Você não tem a expulsão dessas bases, essa lixiviação não é tão acentuada. Isso fica muito bem marcado nessa outra ilustração, onde a gente vê esse pontinho marrom aqui, na região amazônica, que coincide com o intemperismo químico forte, que foi o que eu mencionei para vocês. Intemperismo físico forte vai predominar em áreas desérticas. Então, vai ter uma área com deserto, que é esse pontinho aqui amarelo. E a gente vai ter intemperismo físico e químico muito leve em áreas muito congeladas. É possível observar isso também aqui no extremo sul da intemperismo leve. Então, vejo que a importância da chuva e da temperatura, da pluviosidade e da temperatura nesse processo de intemperismo modifica os minerais. Então, a gente observa aqui a esmectita, que é um mineral 2:1, conforme a precipitação começa a se ampliar para além de 1000 milímetros, vai dando lugar à caulinita. Então, eu deixo de ter só uma bicialitização e passa a ter uma monocialitização na formação da caulinita. Quando essa pluviosidade ela começa a ultrapassar os 2 milímetros anuais de pluviosidade, eu começo a ter a formação dos oxidróxidos de ferro e de alumínio. Então, fica muito claro, em ambientes tropicais, com muita chuva, com temperatura, a tendência é que eu tenha alterações intempéricas importantes. Isso tem uma relação forte com a formação dos solos. Esses minerais vão compor o solo e vão ditar muito o comportamento desse solo. Então, não é só o desgaste da rocha. Aqui eu estou falando de minerais que vão compor também o perfil de solo. Como produto do intemperismo, a gente tem tanto a rocha alterada como o solo. É considerado como um material inconsolidado de maneira muito geral dentro da geologia, mas numa especificação, né, a gente poderia trabalhar, então, nessa perspectiva. Que esses minerais estão acima da rocha sã, né, que os geólogos chamam de rególito, né, e se separa muito bem essa parte. Vocês veem que tem uma diferença entre a parte avermelhada e essa parte clara aqui desse perfil, que inclusive mostra o direcionamento dos bandamentos da rocha original, da rocha mãe, como queiram. Então, o que eu observo? Aqui já não tem mais rocha, mas guarda uma semelhança muito grande com o material de origem. Então, isso é chamado de saprólito, pela geologia, ou de solo saprolítico, pela engenharia geotécnica, ou pelos meus colegas da pedologia, vai ser esse horizonte C do solo. Acima desse horizonte C, a gente vai ter os outros horizontes, conforme eu demonstrei em slides anteriores. Pode ter um horizonte A, um E, um B, depende aí da classificação. Na nossa conversa de hoje, esse não é o objetivo, a gente entrar na classificação, é apresentar, né, para vocês algumas das principais classes de solo. Então, o que a gente observa é que tem uma diferenciação. Aqui, o material a olho nu, ele tem uma característica de cor muito mais homogênea do que o que a gente pode observar nessa parte que eu determino aqui como sendo a área do saprólito. Então, vejam que eu ainda tenho aqui as escalas de atuação desses processos. Quando a gente mostrou o mapa e falou, olha, aqui acontece monocialitização, ali acontece bicialitização, aqui a litização. Não significa que isso vai acontecer. A gente tem características que são intrazonais, que vão determinar a ocorrência desse processo.
Então, solos tropicais, eu não vou encontrar minerais expansivos, argilo-minerais expansivos. Bom, depende do ambiente em que a gente está falando, mas é possível que na base de todo o perfil, lá em profundidade, lá no horizonte C, que aquela parte ainda não sofreu total intemperismo, eu sempre encontre algum mineral expansivo. Isso, inclusive, traz muita preocupação para quem trabalha com engenharia geotécnica, com obras de escavações, túneis, fundações, porque em profundidade esses minerais expansivos podem acarretar em problemas para as obras de engenharia. Voltando para a nossa análise integrada, mais geográfica, né? A gente tem que levar em consideração que aquele perfil ali que eu mostrei para vocês e que eu vim falando desde o início dos primeiros slides, né? Ele é uma representação, uma seção que a gente usa para os trabalhos de campo, para observar. Pode ser um corte vertical, né, que a gente escava, ou um próprio talude que já está exposto. Mas esse solo ele tem lateralidade e ele vai se modificando conforme as modificações também laterais da rocha, do relevo. Então, esse solo está sem contexto da área. Então, aquele perfil, por exemplo, estava no terço inferior da vertente, é um latossolo com características que já estava bem no terço inferior mesmo. Esse daqui que eu mostrei para vocês. Se tivesse topo, essa parte avermelhada seria mais aprofundada. Então, a gente tem que posicionar essas análises sempre na paisagem. Então, o solo, de um modo tridimensional, né, ele é um pédon, e a paisagem, a gente consegue ter uma sequência, né, um composto com vários polipédons. Não vou fazer no terreno uma escavação tridimensional dessa, senão a gente vai gastar dias para fazer uma análise. Então, a gente usa o perfil de solo. E podemos adentrar nas características desse perfil, fazendo inúmeras análises, dentre elas a microscopia, que a gente consegue ter uma correlação, né, do que seria um solo profundamente intemperizado, com essa característica muito agregada. Então, são solos bem drenados, porque eu vou ter poros entre esses agregados e eu tenho poros intra-agregados. Por isso, são solos muito bem drenados. E aqui, o solo residual jovem ou horizonte C. Veja que eu consigo ver aqui, ó, as camadas, as lalas das estruturas dos argilos minerais. Algo que vai responder muito pelo comportamento desse solo, mas que aqui já não responde por comportamento. Primeiro, porque já sofreu muita alteração. Segundo, que se eu tiver esse aqui intra-agregado, não vai influenciar tanto nesse comportamento. Então, a gente tem uma informação que esse agregado corresponderia a essa parte avermelhada do solo, e aonde a gente consegue ver a estrutura em camadas ali do argilo mineral, corresponderia aqui ao horizonte C ou saprófito. Bom, a gente já está indo do meio para o fim da nossa conversa. Espero que estejam conseguindo acompanhar. Eu vou dar uma olhada aqui para saber se tem perguntas. Não, nenhuma pergunta. Vou continuar porque a gente tem 15 minutos e ainda estou do meio para o fim, né? Então, a gente tem a evolução ao longo do tempo desses perfis. Pedologicamente, né? Eu posso ter, então, um solo mais só com uma camadinha de material solo, né? Como, por exemplo, um horizonte A, solos mais intermediários e solos bem evoluídos, né? Também chamados de solos maduros. É muito comum essa terminologia, solo raso e solo maduro em esse ambiente. Do ponto de vista geológico, vale a pena a gente refletir, porque um solo jovem, considerado jovem, eu gosto mais do termo aqui raso, né? Ele pode estar com essas características há milhares ou centenas de milhares de anos, porque a configuração da paisagem não permita que esse perfil se aprofunde. Por outro lado, num ambiente tropical, eu posso ter uma formação muito rápida de um solo mais profundamente intemperizado. Talvez em idade geológica mais jovem que um neossolo. Então, quando se fala em solo jovem e em solo maduro aqui, nesse aspecto pedológico, não existe uma conotação de cronologia de tempo geológico. Esses perfis de solo são sempre analisados do ponto de vista da sua morfologia, cor, estrutura, consistência,
porosidade, é esse conjunto de textura, é esse conjunto de características que permite classificar cada um desses solos, de modo que o sistema brasileiro de classificação de solos determina para o Brasil, nós temos 13 ordens, né? Então, a gente tem um sistema taxonômico de classificação do solo, onde o solo tem nome e vários sobrenomes. Dentro desse sistema de classificação, então, a gente vai ter a ordem, subordem, grande grupo, subgrupo, família, série. Então, a ordem aqui seria o nome do solo, o restante dos taxonômicos seriam esses sobrenomes. Então, 13 tipos de solo, se a gente evoluir, por exemplo, para subgrupo, tem solo que vai ter 447 tipos distintos de solos. Portanto, hoje não dá para a gente abordar tudo isso. Né? Então, a gente está abordando aqui os 13 principais tipos de solo que podem ser encontrados no território nacional. E aí, então, qual é a relação disso com os aspectos climáticos do Brasil? Aqui eu estou usando um mapa simplificado de clima do IBGE, onde a gente vê que na região eu tenho uma predominância de clima úmido a superúmido, né? Tenho aqui nessa região nordeste os climas semiárido, mas tenho semiárido de 6 a 8 meses secos, e eu tenho semiárido com regiões de 9 a 11 meses secos. Existem localidades dentro do semiárido que chega a ter um balanço hídrico negativo. Então, isso é muito substancial, como o clima é um elemento muito importante, tanto no intemperismo como na pedogênese, isso tem que ser levado em consideração na hora da gente entender esses processos usados no território nacional. A gente vê aqui na porção centro-oeste, que se estende aqui ao Tocantins e Maranhão, eu tenho um clima semiúmido, né? A gente tem duas estações bem definidas, uma seca e outra chuva. Aqui no extremo sul, sobretudo a partir do estado do Paraná, né? A parte onde a gente tem clima super úmido, é a influência, né? A gente tem uma região aqui dentro do Brasil com influência de temperado, já condições, né? E que vão de úmido a superúmido com temperaturas muito baixas. Quando eu correlaciono isso com o mapa de solos, aqui estão as nossas classes de solos distribuídas no território nacional. Então, quando eu faço essa correlação, eu vejo, por exemplo, que vertissolos, planossolos, que são solos que tendem a ocorrer sob essas condições, sobretudo os vertissolos, eles correndo aqui, olha, nessa região semiárida, veja que acompanha essa faixa. Um outro destaque que a gente pode trazer é para o extremo sul do Brasil, onde essas condições úmidas e frias desfavorecem o processo intempérico, também a degradação da matéria orgânica, e podem favorecer a ocorrência de organossolos, vertissolos, solos e espodossolos. Então, esses pontinhos verdes. Vocês devem estar prestando atenção que eu também tenho essa área verde aqui dentro do Pantanal, mas aqui eu já tenho condições intrazonais que independem do clima, influenciando nessa condição. É a questão da drenagem desse ambiente, nível freático, né, próximo à superfície. A influência dos aspectos geológicos, eu quis trazer para experimentos que nós tínhamos de processos geológicos exógenos, que é o intemperismo, também esse mapa simplificado, né, é um osso geológico, com as principais litologias que a gente encontraria em território nacional. Eu estou trabalhando em escalas bem simplificadas, então a gente não vai ter o detalhe, né, de cada um dos pontos, mas que me permita fazer essas correlações a nível nacional. O que a gente pode observar aqui? A gente poderia sobrepor esses mapas e a gente vai ver que, em alguns casos, as correlações são imediatas. A gente pode observar esses sedimentos arenosos aqui, onde eu tenho o desenvolvimento de plintossolos, sedimentos de aluviões e terraços, que é esse cinza bem do mapa. Se vocês quiserem baixar lá no site do IBGE, vocês conseguem ampliar o mapa e ver isso com mais detalhe. Corresponde a essa faixa azul clarinha aqui, ó, planície amazônica, né? Uma predominância de gleissol, então é nítido, vocês vão ver que quase se repete no mapa os desenhos.
ainda essa mancha aqui, ó, de rochas magmáticas que a gente tem aqui no Pará. Veja que elas estão diretamente relacionadas a solos, a argissolos aqui no mapa de solos, sedimentos argilosos aqui no Mato Grosso, região do Pantanal. Aqui tem uma condição intrazonal importante, mas vocês vão ver que todos esses sedimentos, olha a mancha que aparece no mapa geológico, aparece no mapa geológico, os desenhos são quase similares. Por que aqui no extremo oeste do Amazonas não ocorreu esse tipo de solo? Certamente por causa de condições intrazonais relacionadas ao relevo. Então aqui, não só eu tenho esses sedimentos que coincidem com isso, mas eu tenho um ambiente hidrogeomorfológico que pode favorecer a formação específica desse solo. A gente vê também os derrames basálticos que ocorrem aqui no sul do país. Claro que nem toda a faixa de derrame vai corresponder a um tipo de solo específico, mas vocês vão ver que todas as manchas que eu tenho aqui, correspondentes a nitossolos no sul, estão associadas às áreas rochas vulcânicas máficas, né, dos derrames basálticos. Então, aqui são algumas correlações, devido ao nosso tempo, que a gente pode traçar entre elementos geológicos e a formação do solo. E é evidente que a gente pode fazer essas correlações, né? Um material derivado de uma mesma rocha pode formar solos completamente diferentes, a depender de outros fatores. Temperatura, umidade, pluviosidade, a recorrência, né, também vai influenciar muito. A gente sabe que a cada 10 graus dobra a velocidade das reações químicas. Então, é sempre o conjunto desses elementos. Como o solo é um produto de síntese, eventualmente, alguns dos elementos que estão aí fazendo a síntese podem se sobressair. Em algum momento o clima, em outro momento a rocha, em outro momento o relevo. Então, eu uso como exemplo aqui essa figura, em que a gente tem, numa rocha basáltica, formou-se um aluvião devido a fatores geomorfológicos e formou-se um neossolo flúvico sobre esse material. Diretamente sobre a alteração intempérica do basalto, formou-se um latossolo vermelho com característica férrea, textura argilosa. Mas eu tenho um arenito, uma camada de arenito aqui, já vai ser uma outra característica de latossolo. Um latossolo amarelo, textura média. Agora, trabalhar um pouquinho com essa questão dos domínios morfoclimáticos. Vocês veem que eles é praticamente um resumo, né, do mapa de clima, juntando, se eu estivesse colocando aqui um mapa de vegetação, mas se a gente colocar, vocês vão ver que tem uma semelhança. Tá? Então, o que a gente pode observar é essa área em lilás, que é a região de mares e morros, né? Independente do tipo de rocha, eu vou ter aqui uma tendência de um relevo mais dissecado. E esse relevo mais dissecado, mais íngreme, ele vai sempre estar relacionado a solos profundos, porque o componente de infiltração vai ser menor em detrimento do componente escoamento. Então, ao escoar, eu estou deixando de ter esse líquido percolante que vai provocar o intemperismo, e eu tenho que vai provocar a erosão, impedindo o espessamento ali do perfil de solo, né? Então, é importante a gente destacar essa região. O Cerrado aqui, o Planalto Central, inclusive vocês veem que essa faixa de cerrado se adentra aqui a parte oeste do Piauí e leste do Maranhão, onde a gente tem chapadas, né, sustentadas por plintossolos pétricos, por latossolos. É importante a gente destacar que muitas vezes o intemperismo ele é tão profundo e a pedogênese ela é tão acentuada que vai ser impossível separar o tipo de rocha que está abaixo desses perfis. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um perfil em minerais. Olha como é espesso, né? São taludes de estrada, a gente consegue ver a espessura desse talude. No centro-oeste é muito comum encontrarmos esse tipo de talude. Se vocês estiverem escutando os ruídos, como eu disse, tem os ruídos da construção.
E eu tenho um cachorrinho aqui também que está fazendo barulho. São os desafios de fazer esse trabalho home office, viu, gente? Aqui eu já tenho uma outra circunstância, né, do relevo. Olha, eu tenho uma mesma rocha, que é uma rocha granítica. Mas no ambiente onde o relevo é mais declivoso, mais acentuado, os solos serão mais rasos. Veja aqui fragmentos de matacões, formando um pouco de solo, raízes. Aqui no ambiente em que ele está próximo do curso d'água, formação de gleissolo. E aqui no ano, né, ele é um pouco mais declivoso, a formação dos argissolos. Então, aqui a gente tem uma síntese dos aspectos climáticos, morfoclimáticos, né? O morfo aqui da morfologia dos terrenos, junto com os aspectos climáticos, e os aspectos litológicos, geológicos, que dão como síntese essa configuração espacial das informações de solo para o Brasil. Mais de 80% dos solos do Brasil, né, são latossolo, argissolo, neossolo, plintossolo, gleissolo e cambissolo. Então, essa aí seria uma topossequência típica, que inclusive a gente encontra ela aqui no Planalto Central. Cada região vai ter uma catena, uma comunicação, uma sequência de solos a depender da configuração do relevo, distintas, correlacionadas aos seus aspectos litológicos e climáticos. Aqui, para o Planalto Central, a gente tem muito esses latossolos, plintossolos nos topos planos, né, ou relevos suaves ondulados. Temos muitos argissolos e os relevos mais dissecados a gente vai encontrar neossolo, cambissolo e esses gleissolos nas margens dos cursos d'água. Vejam que os outros solos, a nível de Brasil, têm uma expressão pouco significativa. Mas vale a gente destacar os solos, são os principais solos que vão ocorrer na região Nordeste, né? Eles, em termos nacionais, têm uma representação estatística menor, mas para a região Nordeste tem uma representação estatística muito significativa. Então, já indo para o finalmente aqui da nossa conversa, eu vejo que eu tenho só 5 minutos, deixa eu ver se apareceram perguntas. Aparentemente não, eu estou tentando acompanhar aqui, tá? Se ficaram perguntas, vocês também o meu e-mail poderão entrar em contato comigo depois. Aqui, os latossolos, a gente tem em segundo nível categórico importante para os solos, que ela dá o segundo nome do solo, né? Então, que é o segundo nível categórico. A gente tem os latossolos vermelhos, amarelos, vermelho-amarelos, os brunos, né? A palavra bruno aí associada a um latossolo um pouco mais escuro, maior incremento de matéria orgânica. Então, são altamente intemperizados, né? A ausência de incremento de argila em profundidade. Então, eu não tenho um horizonte com concentração de argila, não é possível verificar isso. Eles são solos muito agregados, conforme tem na microscopia eletrônica de varredura, com as cores que podem variar conforme demonstrado para vocês, podem ser muito profundos. Na região de Brasília, a gente pode ir a 8 metros, 10 metros, sem chegar no sapróleo, sem chegar no C, só para ele alaranjado, avermelhado. Os plintossolos, que eu gosto muito, que ocorrem muito aqui no Planalto em Paranaíba, onde estão algumas cidades do estado de Goiás, com a formação de concreções ferruginosas, petroplintitas. Esses plintossolos também podem ocorrer em ambientes hidromórficos, né? Como, por exemplo, ocorrem no Pantanal, e aí eles não formam a petroplintita, ela não pode ser cortada com a faca. Aqui um exemplo próximo a Cuiabá, um outro exemplo na cidade de Anápolis, né, de plintossolos pressionários, onde a petroplintita aqui endurecida, não pode ser cortada com a faca. Aqui a gente já tem plintossolo num ambiente hidromórfico. Veja, essas manchinhas aqui são concentrações de óxido de ferro e elas são macias, podem ser cortadas com a faca. São ambientes pedologicamente, geomorfologicamente muito complexos, né? Os argissolos já vão ocorrer em relevos mais ondulados. Também podem ser vermelhos, vermelho-amarelos, né? Amarelos. Em geral, vão ter um horizonte B-textural mais enriquecido em argila.
Os cambissolos já são solos, conforme a gente viu no esquema mais anteriormente, mais rasos, né? Podem variar, tendo um horizonte A mais enriquecido em matéria orgânica ou não, ou ocorrer em ambientes fluviais, mas vão ser solos mais rasos, mais associados a relevos declivosos. Os neossolos, solos muito rasos, né, com a formação bem incipiente de um horizonte A, variar sua classificação. Ele pode ser um neossolo quartzarênico, que é esse solo bem arenoso, difícil de diferenciar aqui os horizontes. Um neossolo litólico, né, você tem uma camada aqui de solo se formando, mas vejam os matacões, os fragmentos de rocha sã. Né? Um neossolo flúvico, né, em ambientes aluvionares, ou até mesmo o neossolo político, quando está mais próximo a um saprólito. Aqui os gleissolos, que são solos de características muito intrazonais, podem ser encontrados em todo o Brasil, nas proximidades dos cursos d'água, onde eu tenho uma proximidade ou um afloramento do nível freático. Os nitossolos, que são solos bastante argilosos, que apresentam uma textura argilosa relevante, né, com uma estrutura em blocos, também ambientes de relevo mais acidentado, e esse tipo de solo está muito associado aos derrames basálticos, ao que antigamente o povo chamava de terra roxa estruturada, lá no sul do país. Aqui os luvissolos, lindo representante pedológico da região Nordeste. Então, esse solo tem uma representação estatística muito grande da região Nordeste. Ele é um solo mais raso, né? Pouco profundo, típico aí desse ambiente semiárido, e ele é um solo muito rico, né? Ele tem uma fertilidade natural muito alta. Então, a importância da gente refletir as possibilidades de manejo desses solos e seus potenciais econômicos, agrícolas, vão muito além do fato dele ser profundo ou raso, né? Aqui mais alguns luvissolos. Aqui um solo também no Maranhão, da RCC do Maranhão. Se não me engano, esse desenvolvido sobre a base. E aqui luvissolo sobre saprólito de mica xista. Então, veja que litologias diferentes, podendo resultar numa mesma classificação de solo, só que muitas vezes isso influencia na morfologia ou detalhes específicos de cada solo. Aqui a gente tem os planossolos, que são solos de acúmulo significativo de argila em subsuperfície. Tem esse horizonte bêmico, né? Ou seja, é uma transição muito abrupta entre o horizonte A, né, e o horizonte B, que é esse B plânico, também enriquecido em argila, com essa estrutura colunar, normalmente prismática, e podem ser encontrados na região amazônica, pantaneira, podem ser encontrados também em alguns ambientes da região Nordeste. Aqui os espodossolos, solos com acúmulo de matéria orgânica, né? Ou acúmulo de ferro e de alumínio em subsuperfície. Por isso vocês veem que ele tem um horizonte E, um horizonte de eluviação, que é o horizonte que perdeu o material. E esse material, então, ele foi transmitido aqui para o horizonte subjacente, deixando esse horizonte subjacente mais enriquecido em matéria orgânica, seja em ferro ou alumínio. Aqui um outro exemplo de espodossolo, esse aqui da RCC de Roraima, um espodosférreo umilúvico, né, com essa transferência tanto de ferro como de matéria orgânica. Veja a diferença aqui das camadas. Vertissolos, a gente encontra bastante vertissolos no sul do país, que é um solo muito rico em argila expansiva, em minerais 2:1. Então, a gente vai ter dificuldade de intemperização nos ambientes mais frios, nas praias. Podemos encontrar também nos ambientes encharcados, né, da região do Pantanal, e nos ambientes áridos, semiáridos, na verdade, do Nordeste, onde eu vou ter também essa dificuldade de aprofundamento do intemperismo. Aqui outros exemplos de vertissolos muito bonitos, esses da RCC do Maranhão. Vejam essas trincas que se formam quando o solo se seca, isso devido à expansão e contração dos argilominerais aí presentes.
Eu vejo que eu tenho uma pergunta, como eu já estou indo para o final, vou finalizar aqui para responder. Os chernossolos, que são solos também rasos, eles têm até uma semelhança ali com os campssolos, com a diferença que o horizonte A dos chernossolos é rico em matéria orgânica, normalmente mais espessos do que 25 centímetros e muito ricos em cálcio tocável, muito férteis, muito comuns das pradarias. Podem ocorrer intrazonalmente em outros pontos do país, mas muito comuns nas pradarias gaúchas, bem como os organossolos. Aqui são solos com a predominância grande, né, teores muito elevados de matéria orgânica. Podem ocorrer em condições de drenagem livre, em altitude elevada ou em baixas temperaturas, que dificulta aí a degradação dessa matéria orgânica. E aí, finalizando, vamos observar essa distribuição desses solos no Brasil a partir desse vídeo. Então, vejam que os solos dominam todas as regiões do país e tem uma representação estatística muito grande dentro do Brasil. Depois temos aí, só aqui um pouquinho, nós temos aí os neossolos, os solos, olha os plintossolos de ambiente hidromórfico, da planície do Araguaia-Tocantins, as planícies costeiras aqui na região do Maranhão, planície amazônica. Então, vão se destacar aqui nesse mapa os plintossolos. Mas sabemos que temos os plintossolos pétricos distribuídos em outras regiões, sobretudo no Planalto Central, que não é possível observar nessa escala. Aí tem os solos. Posteriormente, os planossolos, que é esse roxinho. Olha os planossolos com destaque lá no Nordeste, como eu tinha dito anteriormente. Também aqui no Pantanal. Aparecem aqui no Pantanal. Se observarem, olha, também no sul, no extremo sul do país. Pantanal e na região Nordeste. Depois nós temos os espossolos. Tentando manejar aqui o vídeo. Pontos azul claro. Veja também o Pantanal, tem muitos espodossolos. Vejam que agora vai surgir o luvissolo. Olha como que o luvissolo, que é esse cinza clarinho, é muito representativo aqui para a região Nordeste, né? Com pontos bem específicos de nitossolos e as maiores manchas, como eu disse, na região sul. Os gleissolos acompanhando as grandes faixas fluviais. Verde solo, vocês vão ver que são pontinhos bem Pantanal, região Nordeste, sul do país. Muito menores e inclusive ocupando aqui as regiões das pradarias. Então a pergunta que fica é, a reflexão, na verdade, fica, né? Os solos precisam ser observados do ponto de vista dinâmico, sua influência geológica, climática, geomorfológica, e tudo isso vai estar relacionado com as suas potencialidades. Então, dói muito nos meus ouvidos quando eu ouço no noticiário do Cerrado são só os pobres, porque o Cerrado vai muito bem, obrigado. E, na verdade, com o avanço tecnológico provido por instituições de pesquisa como a INPA, as questões de acidez desses solos podem ser corrigidas e fazem hoje desses solos do Planalto Central um dos celeiros do mundo em produtividade. Claro que com muitos que não vai dar tempo hoje de discutir aqui, relacionados à conservação do solo. A mesma questão dos solos do Nordeste, que muita gente tem em mente como sendo apenas solos rasos e pedregulhosos. Vocês viram que existe uma diversidade de solos, são solos, sobretudo, a gente tem nos solos férteis e com técnicas adequadas podem ser bem manejados. Vejam aqui uma plantação muito bonita de palma nessa região. Estou fechando, eu sei que me alonguei muito, mas eu trouxe só para vocês refletirem por estar fazendo essa fala
num ambiente com muitos geólogos, né? A importância na hora da gente ficar e fazer o levantamento dos solos. Aqui eu tenho um mapa geológico que cobre uma parte da cidade de Anápolis, em Goiás. E se a gente observar aqui em amarelo, eu tenho os depósitos aluvionares, e em rosa clarinho eu tenho as coberturas de detrito laterítico. Para esse ambiente aqui, sempre que eu tenho depósitos aluvionares, eu já consigo deduzir, então, que tipo de solo vai ocorrer nesse ambiente. Claro que vai depender de outras análises, vai depender de trabalho de campo, vai depender de observar esse perfil de solo no campo para que a gente cheque isso. Mas esses depósitos aluvionares estão associados a ambientes hidromórficos, então estarão relacionados a solos tipicamente hidromórficos, bem como as coberturas detrito-lateríticas correm sempre aos plintossolos pétricos concrecionários. E aí, para ilustrar isso, ao passar o slide, observem essa mancha que corresponde às coberturas detrito-lateríticas em rosa. Observem aqui no mapa de topografia, de declividade, que o mapa de declividade reflete exatamente, são resoluções diferentes, né? Esse mapa na escala 1 para 100 mil. Aqui o mapa topográfico apresentado na escala 1 para 100 mil, mas produzido numa escala muito mais detalhada, com aerofotogrametria. Mas vocês vejam que dá até para ver o rebordo erosivo aqui, acentuado. Isso é possível observar também no mapa topográfico, essas altitudes mais elevadas, aqui nesses pontos mais claros. É possível observar no esboço geomorfológico. E aqui um mapa mais antigo, não está relacionado à nova classificação, nem tão nova, né, de 99, de solos. Mas veio que era classificado como latossolo petroplíntico, os atuais plintossolos pétricos ocorrem exatamente nessa faixa. Assim como antigos por mais dissecadas. Então, eu fiz uma análise com vocês a nível de Brasil, mas isso vale analisar uma bacia, um município, lançar mão desse recurso, tanto do mapa de solos para entender algum aspecto da geologia, como lançar mão do mapa de geologia para poder conseguir entender e prever alguns aspectos pedológicos. E aí, quero finalizar com vocês, né? No final, nós conservaremos apenas o que amamos e amaremos somente o que compreendemos. E compreenderemos apenas o que nos ensina. Então, eu agradeço a oportunidade de estar hoje discutindo, mesmo que de modo rápido e simples, alguns aspectos muito relevantes da ciência do solo, importantes para que a gente conheça e possa conservar. Eu tenho aqui algumas perguntas da Liliane Maia Manzano. Ela pergunta se as concreções dos plintossolos podem ser de outro material. Por exemplo, num perfil de plintossolo, a gente pode encontrar algum horizonte um pouco mais caulinítico, mas as concreções sempre serão de óxido de ferro. Normalmente, a gente pode encontrar fragmentos de aço, vai depender do material de origem, do ambiente de formação. Se eu estou falando de um plintossolo de ambiente mais hidromórfico, eu estou falando de uma plinita, aquele material mosqueado pode conter caulinita, né? A matriz do mosqueado pode conter caulinita. Eu vejo o Natanael Freire, ele gostaria de saber a relação de caulim em solos do grupo da formação Barreira, no Nordeste do Brasil. Eu não tenho um aprofundamento de estudo na formação Barreiras, mas isso está relacionado diretamente ao acúmulo sedimentar desses materiais. Então, a gente pode ter uma coisa que o pessoal sempre pergunta: como é que surge um latossolo em cima de um arenito, né? Em geral, tende a surgir solos mais arenosos ou com textura média. Nem sempre o depósito sedimentar que deu origem àquele arenito tinha só fração areia. Então, ele podia ter lâminas de frações mais argilosas, das quais os processos intempéricos deram origem a argilominerais. O Marcos Vinícius pergunta, quero agradecer pela palestra, quero saber o laterítico desmantelado do evento plintossolo pétrico muito comum no Cerrado. Excelente pergunta, Marcos. Existem várias teorias
e alguns pedólogos nem entram muito nessa questão, porque envolve um pouco da teoria geomorfológica mesmo de evolução. Alguns solos, por exemplo, eles são tão antigos que eles podem ter se desenvolvido sobre materiais transportados e não necessariamente em cima daquela rocha. E eles são tão profundamente integrados que dificulta fazer essa observação. O que a gente tem analisado, inclusive no laboratório de geotecnia eu fiz bastante isso, que são ensaios em que a gente molda esferas de solo, um ensaio chamado MCT, específico da engenharia geotécnica, e ao moldar essas esferas, as esferas de material saprolítico, mais rico em argilo-minerais, elas tendem a ser mais frágeis, e as esferas formadas por material laterítico, elas são muito resistentes, difíceis de romper com a mão. A gente até fez uma prensa. Então, o que a gente observa é que processos de secagem, umedecimento e secagem, eles podem influenciar de fato no endurecimento desses materiais. Quando a gente analisa uma topossequência, algumas aqui da região de Anápolis, por exemplo, com perfis aprofundados de plintossolo, estruturas detritoláticas, para a gente que trabalha com pedologia, plintossolos pétricos. Conforme a declividade vai aumentando, né, aquela vertente vai se prolongando em direção ao em direção ao vale fluvial, essas petroplintitas ficando com dimensões cada vez menores e até desaparecer e transicionar para um latossolo. Então, existem pesquisadores, teóricos, que até dizem que essas carapaças ferruginosas um dia foram latossolo, o latossolo pode ir para essa condição, o que é fácil nos basearmos em algumas teorias geomorfológicas, algumas até já sendo abandonadas, mas vamos nos reportar, por exemplo, ao Absar, que trabalhou com essas chapadas, esses chapadões do Planalto Central, assumindo que esses chapadões eles são sustentados por esses plintossolos. Então, quando a gente teve a última alteração climática, aí no terciário quaternário, e o clima deixou de ser seco e frio e passou quente e úmido, essas superfícies passaram a ser entalhadas, dessecadas, por causa do ambiente mais úmido, com mais pluviosidade. E aí o que a gente tem hoje, então, seriam resquícios de uma grande superfície, que seria uma superfície, segundo essa teoria, chamada superfície sul-americana, e essas chapadas de hoje seriam resquícios e estão sustentadas por esses materiais. Não sei se eu respondi sua pergunta, foi uma pergunta muito interessante. A gente pode continuar conversando sobre isso se você quiser entrar em contato posteriormente. Acho que não temos mais perguntas. Eu quero agradecer muito a todos vocês que participaram. Nós tivemos mais de 600 espectadores aqui nessa palestra de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Eu quero agradecer a todos, em nome, inclusive, do Multiplicando Saberes sobre Solos, que é o projeto que eu coordeno de divulgação científica em solos, né? Se quiserem saber mais sobre esse projeto, é só acessar o Instagram, @saberes.